verso de 35 até o 41, uma passagem muito conhecida. Jesus acalma a tempestade. Uma breve reflexão. Marcos 4, 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus fala agora, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. Vou ler de novo, perdão, o 36 ficou difícil de compreensão. Vou ler do início. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam, no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos orar pedindo a revelação do Senhor da palavra dele nos nossos corações. Pai querido, Deus bendito, obrigado pela tua palavra aqui lida, o episódio da calma, da tempestade. Pai, te pedimos em nome de Jesus. Revela a Deus a tua vontade, Deus. Traz luz, Pai, a estes versículos. Traz luz, Deus Santo, a esta porção da tua palavra. Abre o coração de cada irmão ali para compreender o teu propósito. Me use, Pai, como um canal de bênção neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então a reflexão, Yara, bom dia. A reflexão que a gente tem para essa manhã, nesse sábado, é uma passagem bastante conhecida nossa, que fala de quando Jesus acalma a tempestade. Várias pregações a gente já ouviu e já viu sobre esse assunto. E eu queria trazer aqui para a gente, como desafio para a nossa vida nesse dia de sábado, é o seguinte. A gente, todo o enredo já está claro na nossa cabeça, né? Jesus pregando, para de pregar, e aí ele vai passar para outra margem, né? Uma margem longa, porque ele dá o tempo de uma tempestade. E aí no meio dessa travessia, vem uma tempestade, e os discípulos que estavam no barco ficam atemorizados, Jesus estava descansando, e aí, eles acordam Jesus, e aí tem esse diálogo com Jesus. E aí nesse diálogo com Jesus é que eu queria que a gente tirasse as nossas lições para hoje, tá bom? E algumas coisas que estão ao redor desse diálogo. Primeiro, a partir do verso 38. E disse Jesus, estava Jesus na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertam Jesus e aí eles falam, o diálogo dele com Jesus é, Mestre, não te importa que pereçamos? Uma pergunta. E nesse diálogo eu queria que a gente pensasse, né? Às vezes a gente chega nessa situação, né? Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, por uma luta terrível, uma prova absurda, que a gente pensa até que Deus nos abandonou, né? Que Deus não está nem aí pra gente, que a gente, poxa, minhas orações não passam do teto, minhas orações não saem dessa casa, e parece que Deus nos abandonou, e a gente não sente mais a presença do Senhor. E aí essa pergunta aqui que os discípulos fazem para Jesus, às vezes a gente faz também, só que a gente faz de outra forma, né? A gente fala assim, poxa, Deus me abandonou, Jesus não ouve minha oração, os irmãos da igreja não estão nem aí para mim, só porque eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade.
E aí é nisso que a gente tem que entender e olhar que a gente é igual a todo mundo, né? Todos passam por lutas, todos passam por provas, e a gente também olha para essa situação e às vezes também se enquadra nisso. O que você tem passado, né? Qual é a sua luta, qual é a sua dor? Você acha que Jesus, que Deus não tem ouvido? Você tem sentido que o Senhor Jesus não está ouvindo, não está respondendo? Os discípulos também estavam passando por um momento complicado. Ali estava quase por levar a vida deles, né? Tempestade, né? Muito forte, a água já estava entrando no barco, o que acontecia ali. Para nadar no mar, já é nadar, né? Com água, já é difícil. Imagine uma água revolta com muitos ventos. Então, assim, era a morte na certa, né? Então, eles estavam com medo de morrer, com medo de perecer. Pereçamos, morramos. Então, nessa angústia de luta, nessa angústia de sobrevida, de viver, que seja uma vida espiritual, que seja uma vida, a própria vida social. Às vezes a gente reclama não, a gente pergunta, né? Poxa, será que Deus me abandonou? Será que o Senhor não está mais ouvindo as minhas orações? E aí o que eu quero trazer é a resposta de Jesus para as nossas lições. A gente está igual os discípulos, as pessoas aqui no barco, com medo da morte, com medo da dor, parecendo que Jesus não ouve mais as nossas orações. E aí, verso 39, e ele, Jesus, despertando, repreendeu o mar e o vento e o mar. Então, dizendo, acalma-te, emudece, e o vento se aquietou e fez grande bonança. O que eu quero que a gente aprenda com essa lição aqui? A gente está nessa situação, dificuldade e tal, a gente acha que às vezes Jesus não está ouvindo as nossas orações, Jesus não está próximo da gente, mas aí Jesus nesse momento ele se levanta, ele foi despertado, ele se levanta e repreende o mar e o vento e o mar. O que isso quer dizer? Que ele acabou com o temor. Ele acabou com o temor daquele momento. Tirou, acabou o vento, acabou o mar, repreendeu. Não tinha mais chuva, não tinha mais vento sacudindo o barco, não tinha mais água entrando no barco. Olha aí, que coisa linda. Jesus faz isso. Não importa a circunstância que estivermos passando. Jesus, ele repreende o barco, repreende o mar. Repreende a luta, repreende a tribulação. Ele acaba com essas coisas. Acalma-te, emudece-te. E o vento se aquietou. Jesus ouve as nossas orações. Jesus ouve os nossos clamores. A gente conhece muito uma história, né, que fala da pegadas na areia, né? Que nesse momento difícil, o que acontece é que Jesus está cuidando da gente. Está carregando a gente no colo e por isso que só tem uma pegadinha na areia. Um par de pegadas. Então, queridos, o que eu quero dizer aqui, se a gente tem pensado que as nossas orações não são ouvidas, que isso seja dito agora. Jesus ouve as nossas orações. E ele responde às nossas orações e ele soluciona os nossos problemas. Nós lemos ontem, no Salmo 120, na devocional de sexta-feira, nós clamamos, na angústia clamamos ao Senhor e ele nos ouve. Então é essa certeza. No post dessa chamada para essa matinal, fala, clama a mim e responder-te-ei, Jeremias 33:3. A certeza de que Deus nos dá, de que ele nos ouve, de que ele está nos ouvindo. Apesar de o nosso coração parecer, entender e sentir que o Senhor não está nos ouvindo, ele nos ouve, ele ouve a nossa oração. E para além, ele ouve e traz a solução aos nossos problemas. O problema aqui foi solucionado. Não tinha mais tempestade, não tinha mais vento, não tinha mais água entrando no mar. E é uma coisa que eu quero, eu sempre porque pedagogia de Jesus, dos milagres de Jesus, é que tudo que ele faz é para anunciar o Evangelho. Tudo que ele faz, todos os milagres foram para anunciar o Evangelho. E aí, eu vendo aqui a leitura, sabe uma coisa que a gente também tem que ter noção? Por isso que a gente tem que orar por paz, pedir, Deus, me dá paz no coração, me dá mente, me dá sanidade, me dá tranquilidade. Sabe por quê? Nesse caso aqui, os discípulos estavam no barco, sofrendo, angustiado, passando por esse momento.
parecia que eles não tinham noção do que estava acontecendo, ele estava com medo de morrer, clamaram a Jesus, chamaram a Jesus, poxa, nós estamos quase morrendo, tá? Jesus resolveu o problema daquela solicitação daquele pessoal ali. Mas para além disso, a Bíblia fala que outros barcos seguiam esse povo. Vamos botar no versículo 2, 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E o finalzinho do 36. E outros barcos o seguiram. Então tinha mais gente passando pela mesma tribulação, pela mesma provação, pela mesma circunstância. O vento vem para todos, a chuva vem para todos. Estava todo mundo no mesmo barco. E aí o milagre de Jesus na vida dos discípulos, na solicitação dos discípulos aqui, na relação de Jesus com os discípulos, afetou as outras pessoas. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a gente tem que ter a cabeça tranquila, com a mente no lugar, entendendo que apesar das tribulações, o Senhor ouve as nossas orações e para além disso, Ele responde às nossas orações, tirando a nossa dor, tirando o nosso sofrimento e para além disso ainda, as outras pessoas que nos cercam são abençoadas também. São impactadas pelo Evangelho. São impactadas pelo milagre que o Senhor tem derramado na sua vida. Porque o vento acabou para todo mundo. A chuva acabou para todos. Então olha só a importância do cristão estar diante de Deus, clamando ao Senhor. Porque além dele ser beneficiado pelo milagre de Cristo, ele beneficia outras pessoas. A salvação que nos alcançou, porque nós clamamos, e ela nos alcança, e além de nós mesmos sermos beneficiados pelo grande milagre que é a salvação, outras pessoas serão impactadas pela salvação de Cristo Jesus em nossa vida. Quando a gente muda de atitude, amando mais aos próximos, sendo pessoas mais cortês, sendo pessoas responsáveis, sendo pessoas que cumprem com o que falam, que oram por eles, essas pessoas são impactadas pelo milagre de Jesus em nossa vida. Que coisa linda, né? E aí, vamos lá, aí o Evangelho é proclamado, né? O Evangelho é proclamado. E aí o verso 41. E eles, possuídos de grande temor, dizem uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? O reconhecimento da soberania de Deus. As bênçãos que o Senhor dá para as nossas vidas, elas devem reverberar onde estivermos, na soberania de Deus, no poder de Deus nas nossas vidas e em todas as circunstâncias. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles reconheceram quem é o próprio Deus. Esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus cheio de glória. Esse Deus que abençoa a nossa vida. Esse Deus que abençoa a sua vida. O que devemos fazer é clamar a Ele vai nos responder, porque Ele nos ouve, na certeza. E isso é para além da sua vida. Então, por isso que você tem que clamar com mais fervor. Porque além de você ser beneficiado pela salvação e pelas coisas que vêm da salvação, os milagres, as bênçãos, outras pessoas serão abençoadas também. E o Evangelho de Cristo será anunciado. Porque essas pessoas vão olhar e falar: quem é esse? A quem esse povo serve que é feliz na tribulação? A quem esse povo serve que no meio de tanta escassez de alimento, aquele povo não passa dificuldade? Esse povo serve a Cristo Jesus, o dono da fé, o dono do amor, o dono da paz e o dono da segurança de espírito. Então eu quero, para finalizar, o desafio para a nossa vida agora, cristão que somos. O desafio nosso está no versículo 40. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus está falando mais ou menos assim: como é que pode? Vocês já viram um monte de coisa que eu já fiz. E mesmo assim, ainda ficam com medo, não têm fé. Tenha fé, irmão. Acredite. Use dessa fé. Use desse benefício que o Senhor te deu. De fé no coração. De ter certeza, meu irmão. Então, querido, tenha fé. É o desafio nosso do cristão. A fé é a certeza das coisas que a gente não está vendo. Então tenha fé em tudo que vai acontecer. Ore com fé. Depois eu vou trazer uma reflexão sobre a fé. Vai ser muito legal. Mas o desafio é: ore com fé. Não seja tímidos. Olhe para tudo que Jesus já fez. Todos os relatos bíblicos. Tudo que você sabe de Cristo. Olhe para isso. Deus desamparou algum cristão? Deus desamparou algum filho de Deus? Não desamparou. Então, ore ao Senhor com fé, na certeza de que Ele vai responder. Amém?
Então é aqui que a gente termina. Vou orar agradecendo a esse momento que tivemos aqui nessa live e que Deus continue te abençoando. Tá bom, querido? Feche os olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai bendito, Deus santo, nós te louvamos e te damos graça, Deus, por esta manhã que tivemos na tua presença, pela leitura bíblica que tivemos, pelas orações, pela revelação do teu Espírito. Pai querido, Deus, nós te clamamos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nos desenvolva em nós, Deus santo, a consciência de que somos canais de bênçãos do teu milagre, Deus. Coloca isso em nossa mente, Deus santo. Pai querido, desenvolva em nós a fé, Deus santo, para que nós possamos, Deus santo, cada vez mais orar com essa fé, Deus. O Senhor é o dono da fé, então coloca essa fé em nosso coração cada vez mais. Desperta essa fé, abre a mente para entender, Pai querido, a operosidade da fé, Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós rogamos por esse dia, rogamos pelo dia que se inicia esse sábado e te pedimos a bênção do Senhor, Deus santo, para as nossas vidas, para a vida de cada irmão aqui que participou e que está assistindo posterior, Pai. É no nome do Senhor Jesus é que nós te louvamos e bendizemos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Tenham todos um bom dia, que o Senhor te abençoe e acompanhem mais informações na nossa rede social, no Instagram, a gente está usando para divulgar as nossas devocionais matutinas. Amanhã, domingo, é dia de escola dominical, então se você é membro de uma igreja presbiteriana, procure ver como essa igreja presbiteriana está divulgando as suas atividades, que com certeza a EBD vai acontecer, de uma forma virtual, lógico, né? E Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus, fique na paz.